Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de redação. Bom pessoal, então vamos lá para o nosso livro de atividades, volume 2, página 25. Continuando lá a interpretação do infográfico Loteria Cósmica. Lembra que a gente viu na outra aula, respondemos algumas questões. E agora nós vamos fazer práticas de reflexão sobre a língua relacionado ao conteúdo do infográfico. Então vamos lá. Você já deve ter observado que os textos apresentam lacunas, ou seja, nem tudo está escrito, a serem preenchidas mentalmente pelo leitor. Para ser um leitor proficiente, ou seja, um leitor completo, é necessário realizar essa operação de preenchimento, fazendo deduções. Então eu imagino, o que quer dizer aquilo, ou o que quis dizer aquilo, e inferências acertadas ou plausíveis, ou seja, eu não posso simplesmente falar qualquer coisa, vai depender, do contexto ali que eu estou lendo. Muitas vezes eu não sei o que significa uma palavra, mas pelo contexto eu consigo entender. Ou muitas vezes, numa história, por exemplo, não aparece antes o que aconteceu antes, mas pelo que eu estou vendo ali eu consigo, presumir o que pode vir a ter acontecido. Então, sobre informações implícitas no texto, que é isso que eu acabei de dizer para vocês. Os implícitos de um texto são basicamente de dois tipos: pressupostos e subentendidos. As informações pressupostas são quase claras, quase indiscutíveis, e cabe ao leitor deduzir ou inferir qual informação o autor omitiu. Já as informações subentendidas vão depender do contexto ou da capacidade de interpretação do leitor ou ouvinte. Aí eu coloquei aqui do ladinho um exemplo bem simples, só para vocês captarem a ideia do que vem a ser o pressuposto e o subentendido. Então eu tenho a seguinte frase: Regina está cansada de ser professora. O pressuposto é que Regina é professora, já que está colocado ali que ela está cansada de ser professora. Logo, então, eu posso afirmar que ela é professora. O que fica subentendido é o motivo dela estar cansada. Então, por que será que ela está cansada de ser professora? E aí podem ser N motivos, mas podemos subentender que talvez seja porque é uma profissão que não tenha o reconhecimento necessário, ou porque ela está muito atarefada, tá? Esse é o subentendido, mas isso vai depender do contexto. Eu precisaria também de mais informações, claro, para ter certeza do que eu estou afirmando. Aí, no exercício 9, diz o seguinte: no texto que acompanha o infográfico Loteria Cósmica, lê-se: Weir alcançou o sonho geek e deu a volta. De nerd vidrado em assuntos espaciais, ele passou a fazer parte de uma indústria a qual só tinha acesso através de livros e filmes. A questão A pergunta o seguinte: quais são as informações pressupostas nessa parte do texto? Então, se a gente sabe que o pressuposto, as informações estão quase claras, vocês vão ter que observar, então, quais informações a gente consegue detectar pelo que está colocado ali. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Weir alcançou o sonho geek. Logo, Weir tinha um sonho. Entenderam? É mais ou menos esse tipo de processo que vocês têm que fazer para responder a letra A. Na B, pergunta: é possível subentender a que tipo de indústria o trecho se refere? E aí, a gente tem que pensar, olhando lá no texto, a fazer parte de uma indústria a qual só tinha acesso através de livros e filmes. A resposta estará aqui, vocês vão ter que observar qual ou quais indústrias está se referindo, tá? Depois pergunta o seguinte. Que sinal ou sinais de pontuação caberia na linha fina do infográfico Loteria Cósmica? E aí eu coloquei aqui para vocês reproduzir
né, a linha fina, que diz o seguinte: como o engenheiro de software transformou posts de blog em um dos filmes mais aguardados do ano, Perdido em Marte, do diretor Ridley Scott. Bom, a gente tem que pensar primeiro qual que é o objetivo dessa linha fina. Então, se é atrair a atenção, que sinal de pontuação que seria interessante utilizar aqui? Porque geralmente não se usa sinal de pontuação. Lembra quando eu explico, por exemplo, que vai colocar um título no texto? Vai colocar o título, jamais usamos o ponto final, por exemplo. Então, a gente já sabe que ponto final não será utilizado aqui. Mas é possível utilizar outros? Se sim, qual? Ou então, quais? Tá? É isso que vocês responderão. Depois diz o seguinte: localize e destaque no texto as passagens isoladas pelas aspas. E depois que vocês localizarem, vocês terão que colocar por que foram usadas aspas nesses trechos em que elas ocorreram. Lembrando, gente, que as aspas, né, sempre a gente utiliza o par de aspas, né, um para abrir e o outro para fechar o discurso, e que pode ser utilizado tanto, gente, para dar destaque, para enfatizar palavras ou expressões, e também pode ser citação de um texto. Por exemplo, quando vocês copiam uma frase do texto no livro de atividades de vocês ou no caderno de redação, vocês costumam utilizar sempre o quê? As aspas, para mostrar que aquele discurso não pertence a vocês, né? Vocês retiraram de um outro lugar. Então, é isso que vocês vão ter que observar no texto, localizar essas passagens, de preferência, se der, né? Vocês copiarem e colocarem o porquê foram utilizadas as aspas em cada momento, tá? Bom, gente, antes da gente iniciar o outro conteúdo, a próxima unidade, né, o novo gênero textual que vamos trabalhar, eu preferi, para que vocês possam acompanhar também, para ver se estão fazendo corretamente os exercícios ou não, passar a correção dos exercícios. E claro, eu não vou fazer tudo na aula hoje, porque vocês viram que, como é bastante exercício, vai demorar um certo tempo, tá? Mas aí vocês vão conferindo se vocês acertaram ou não as questões, tá? Então, nós vamos iniciar lá nas páginas 2 e 3, tá? Conforme eu coloquei aí no slide, correção dos exercícios. Aí, o que a gente tinha que fazer lá no número 1? A gente tinha que fazer a leitura e a interpretação do gráfico 1. Relembrando lá que era o gráfico de setores, né? O gráfico de pizza, mais popularmente conhecido como gráfico de pizza, chamado Distribuição da Água no Mundo, e tinha ali os elementos que a gente depois tinha que colocar nesse textinho, tá? Então, vamos lá fazer a correção. Eu não coloquei a resposta aqui, tá? Então, vocês vão acompanhando comigo para ver se vocês acertaram. O gráfico apresentado pela Unesp mostra a distribuição da... Gente, do quê? Se o título do gráfico é Distribuição da Água no Mundo, então vai ser da água, mas qual água? Se alguém colocou só água, errou. Era da água doce no mundo. Indicando que 71% são de... Olhem lá no gráfico a porcentagem e a legenda. Então, 71% é do quê? De água congelada. Depois... tá lá, encontram-se em depósitos subterrâneos. Depósitos subterrâneos equivale a 18%. Então, é isso que vocês tinham que ter colocado. Depois, está escrito 7% estão em... Então, 7% estão em lagos e cursos d'água. É isso que eu tenho que colocar aqui. Depois, que é o restante do gráfico de setores, qual porcentagem faltou nós colocarmos? 4%, né? Então, e 4% encontram-se na forma de umidade do ar. Aí depois temos lá, quando a comparação é entre a quantidade de...
Então, ó, se eu falei da água doce, então a comparação é a quantidade de água salgada e água doce no mundo. A conclusão é que o planeta tem apenas 3% de água doce, né? E qual é a quantidade de água salgada, então, que tem? 97%. Era somente isso que era para fazer aqui no exercício número 1. E aí, acertaram? Espero que sim. Qualquer coisa, se não tiverem acertado, é a hora de corrigir. O próximo exercício, que está localizado, né, também na página 3, é só que daí eu coloquei em um outro slide, diz o seguinte: observe o gráfico de setores comparando a tabela a seguir. Na sequência, faça a tradução dos dados do gráfico na forma de um texto. Tá, então a gente tinha ali distribuição dos recursos hídricos no Brasil, as porcentagens, ali as legendas referentes às regiões, né? Então, 68% região norte, 16% região centro-oeste, 6% região sudeste, 7% região sul, 3% região nordeste. Tá? E da onde que é esse gráfico, gente? Agência Nacional de Águas, tá? Isso era importante para produzir o texto de vocês. Depois a gente tinha a tabela, então tinha a região, daí a densidade demográfica, então quantos habitantes por quilômetro quadrado e a concentração dos recursos hídricos do país. Então, quanto que tinha ali dos recursos hídricos no país em cada uma dessas regiões, tá? Aí eu coloquei para vocês um modelinho de texto, não quer dizer que vocês tenham que ter feito igualzinho esse daqui. Porém, se vocês observarem, estão todas as informações que eu comentei com vocês, não tá? Primeiro, o título do gráfico, veja que eu coloquei aqui. Depois, por quem foi feito o gráfico? Aí eu coloquei o nome aqui e depois eu fui colocando as informações tanto do gráfico quanto da tabela. E para facilitar, o que eu fiz? Eu colocava, então, se 68% da água doce do país está na região norte, eu colocava aqui, apresenta quantos habitantes por quilômetro quadrado? 4,12, tá? E assim eu fiz com todas as regiões. Aí vocês conferem se vocês fizeram assim. Se colocar, o principal que vocês têm que observar é se todos os dados da tabela e todos os dados do gráfico, bem como a referência do gráfico, constam no texto de vocês. Se todos estiverem e na ordem correta, beleza, acertaram o exercício. Agora lá na página 4, a correção do exercício 3. Lembra que lá no começo do Eugênio Monteiro, que eu coloquei aqui para vocês novamente, só para a gente recapitular. Lembra lá que tinha as palavras partidas e tinham as palavras inteiras, e ficou de vocês fazerem esses exercícios aqui de interpretação, tá? Aí no 3 pede, então, pediu, né, para vocês fazerem a leitura do poema e depois considerar as informações sobre o gráfico de setores, pizza, que está ali embaixo, é o gráfico 3, para retomar alguns breves conceitos. Quais conceitos, pessoal? Os conceitos que eu expliquei sobre o gênero gráfico, o gênero tabela, o gênero quadro, tá? O gênero gráfico de setores, né? Especificando o tipo de gráfico. É isso que vocês tinham que levar em consideração para responder as perguntas. Aí diz assim: a figura apresenta um gráfico de setores. Esse tipo de gráfico permite comparar as partes em relação ao todo. Aí nós temos ali versos com palavras partidas e versos com palavras inteiras. O que a gente observa visualmente? Que há mais versos com palavras inteiras do que versos com palavras partidas, né? Uma outra questão, se vocês observarem bem, é que nós não temos um título para esse gráfico, né? Geralmente todos os gráficos que nós vimos até agora tinham título, nesse aqui não tem. E tem um motivo para não estar aí o título. E já já a gente vai descobrir. Aliás, vocês já descobriram, né? Porque vocês já fizeram o exercício. Então, lá, o que vocês responderam aí? O que é um gráfico e para que ele serve?
vocês devem ter lembrado das explicações que eu dei na hora de definir o que vem a ser um gráfico. Lembra que o gráfico, gente, ele procura representar de uma forma mais simples, mais objetiva, dados, seja de experimentos, seja de pesquisas, por meio daí do quê? De desenhos, de figuras geométricas, de imagens, tá? Então ele traduz de uma forma mais rápida e objetiva as informações que muitas vezes a gente analisando só os dados leva bastante tempo para a gente compreender, ou então a gente demora mais para fazer mesmo a leitura. Porque é mais difícil ficar lendo ali as porcentagens, né? Vocês viram, vocês acabaram de corrigir o exercício que vocês tinham que ir lá colocar num texto, né? As informações tanto do gráfico, então as porcentagens, e depois da tabela, tá? E quando a gente vê visualmente, querendo ou não, facilita a leitura. Então, o gráfico traduz essas informações de uma forma mais clara e simples e serve para isso, para facilitar a leitura, para deixar a leitura mais rápida, mais objetiva, tá? Depois, por que o gráfico aqui está colocado acima? Porque no material de vocês está acima, mas aqui é porque eu quis deixar bem grande no slide. Por que o gráfico é classificado como gráfico de setores, gente? Porque ele é dividido em setores, em partes. Depois, qual é o todo comparado nesse gráfico? Gente, no enunciado não está escrito após a leitura do poema A Bicicleta, e no gráfico, nas legendas, não está escrito ali versos com palavras partidas, versos com palavras inteiras. E esses versos pertencem a quem? Ao poema A Bicicleta. Então, o todo comparado nesse gráfico vai ser o poema A Bicicleta. Depois, o que mostra o gráfico e por que ele está dividido em duas partes? Acabei de responder e vocês com certeza já responderam também, né? Ele mostra então essa divisão do todo, que é o poema, dividido em duas partes. A parte maior vai representar o quê? Os versos que têm palavras partidas, e a parte menor representa os versos que têm palavras inteiras. E quantos versos são? Vocês fizeram a contagem aí para saber? Versos com palavras partidas. Vamos ver lá. 1, 2, 3, depois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 versos com palavras partidas. E quantos com palavras inteiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conferiram aí? 6 versos com palavras inteiras e 10 versos com palavras partidas. É interessante colocar aí, se não colocaram, na letra D. Depois, qual que é o objetivo da legenda? Ela ajuda a fazer o quê, gente? A identificar os dados do gráfico. Se não tivesse nada escrito ali, a gente saberia quais são as informações que estão sendo comparadas? Só se a gente já tivesse feito uma super análise, né, do gráfico e do poema. Mas são muito necessárias para a gente saber, então, quais são os dados que estão sendo analisados ali, que estão sendo expostos ali. E por último, que título esse gráfico poderia ter? Lembra que no comecinho eu falei para vocês que não tinha um título e tinha um motivo para não estar o título ali? É que vocês é que tinham que dar o título para esse gráfico. E aí, espero que vocês tenham dado um título bem criativo, mas mais do que criativo, na realidade, ele tem que ser objetivo, porque ele tem que traduzir as informações que a gente vai encontrar no gráfico, né? Bom, gente, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês estejam acompanhando as aulas, estejam fazendo as atividades, as tarefas, tá? Que tenham acompanhado hoje a correção, arrumado o que for preciso, tá? Sempre lembrando, assistir a aula, fazer as tarefas, corrigir as tarefas, tá? Esse é o nosso objetivo, pessoal. Nos vemos semana que vem, tudo bem? Tchau!